alunos, bem-vindos a esse áudio em que a gente tem um comentário, um gabarito comentado da AP2. Então, para além de colocar simplesmente uma folha com as letrinhas, a gente fez uma experiência bastante positiva na primeira avaliação, da AP1, em que foi apresentado um vídeo com comentários. Dessa vez a gente vai apresentar um áudio com comentários e a resposta, né, o gabarito da segunda avaliação. A gente espera que isso colabore com o aprendizado de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. A AP2 é composta de 3 questões, basicamente. A primeira questão é uma questão do tipo verdadeiro ou falso, né, certo ou errado, em que opções ou marcações como errado deveriam ter justificativa. E essa questão número 1 ela tinha basicamente 3 itens. O primeiro item, aliás, todos os 3 itens estavam corretos, e o primeiro item tinha como erro central o aspecto da ação endógena. Então, o texto ia conduzindo a afirmativa no sentido de um conjunto de ações exógenas, contudo a questão toda envolve uma ação endógena e está fundamentado no artigo do professor Jeová Torres de 2007, tá bom? Então está incorreta. A letra B também está incorreta. O ponto central aqui envolve a parte final da afirmativa, em que ela conduz o leitor ao entendimento de que o modelo de heterogestão, eficiência e competitividade adotada em muitas cooperativas aprofunda o fundamento de cooperativismo e a prática da economia solidária, quando na verdade acaba acontecendo no oposto. Então isso não está definido nas pesquisas, e efetivamente a gente percebe que acaba literalmente acontecendo um processo de reprodução do capital quando isso ocorre. O fundamento para essa questão é o texto do professor Benigni de 2009, que foi disponibilizado para vocês. A terceira questão também está incorreta, e o grande erro aí da questão envolve o conjunto de características dos bancos comunitários. A grosso modo, os bancos comunitários possuem como características centrais o processo de gestão feito pela própria comunidade, uma dinâmica de integração para o desenvolvimento local e a circulação de moeda social. Essas 3 características não estão presentes na afirmativa que é colocada, então caberia aí o aluno identificar isso e apontar esse erro para ter o aproveitamento da questão. Bom, isso posto, a gente parte então agora para discutir as outras 2 questões. A primeira, ela pede uma dissertação sobre a ideia do desenvolvimento semicapitalista e semissolidário, onde o professor Paul Singer, no texto de 2004, traz uma argumentação bastante interessante para a gente sobre o processo do desenvolvimento capitalista e a relação dele com a economia solidária. Bom, e isso obviamente tem que ser pensado e discutido a partir do contexto dos bancos comunitários. O que é esperado dos alunos nesse caso aqui é que fosse apresentado tanto os construtos teóricos do professor Paul Singer, no sentido de apresentar a lógica do desenvolvimento semicapitalista e semissolidário, e ao mesmo tempo fazer um relacionamento com os bancos comunitários. E aqui um item bastante interessante de avaliação envolve, por exemplo, a identificação de interfaces que possam acontecer, como o próprio texto sinaliza para a gente, entre o apoio, por exemplo, de bancos comunitários para a fundamentação, para o fomento de micro e pequenas empresas. Ou seja, você teria uma condição de uma prática semicapitalista ou semi-solidária, né, vice-versa, presente nas relações estabelecidas entre os bancos comunitários e os conceitos, né, os construtos teóricos apresentados pelo professor Paul Singer no texto de 2004. Bom, na terceira questão, a gente traz uma chamada acerca do texto do professor Genalto de Carvalho França Filho, de 2007, discutir um pouco a diferente trajetória que a economia solidária assumiu, por exemplo, no contexto europeu, com relação ao contexto latino, o contexto brasileiro em especial, né? Pedindo nesse caso que o aluno faça uma dissertação acerca do desenvolvimento do cenário brasileiro da economia solidária
em uma análise comparativa com o contexto europeu. Então, o contexto europeu ele tem toda uma trajetória distinta e que, por exemplo, o Estado de Providência, a crise do Estado de Providência acaba sendo uma referência central, diferente do cenário latino e do cenário brasileiro, em que políticas, por exemplo, de ordem neoliberal, a questão do próprio enfrentamento às desigualdades sociais e econômicas acabam sendo motivadores, acabam sendo os direcionadores do processo. Então, nesse caso, que é esperado que o aluno fizesse esse percurso comparativo, recuperando tanto o aspecto histórico quanto o aspecto do encadeamento dos fatos de um momento e de outro, para assim tecer uma comparação e articular efetivamente aquilo que acabou acontecendo nos dois cenários, né, o europeu e o cenário brasileiro. Bom, esses seriam então os comentários sobre a P2 e agora um feedback geral sobre a avaliação que a gente percebe no processo de correção um certo descuido, digamos assim, no processo de interpretação das questões. Então, na própria questão discursiva, que, por exemplo, solicita uma comparação, ou mesmo solicita uma análise relacionada a dois conceitos diferentes, acaba sendo recorrente o aluno que, por exemplo, discute apenas uma das dimensões e deixa outra de lado. Por exemplo, a questão 2, muitos alunos falavam pura e simplesmente de banco comunitário e deixavam de discutir, por exemplo, o aspecto do desenvolvimento semicapitalista e semi-solidário, ou vice-versa, falava de uma coisa ou falava de outra. E isso foi bem recorrente nas provas, nas avaliações que eu corrigi. Então, o feedback também para vocês nesse sentido é bastante atenção aos enunciados para tentar responder a questão completa e atender tudo que é pedido. Bom, fora isso, espero que vocês tenham aproveitado a disciplina. Para a gente foi uma experiência bastante proveitosa, aprendido bastante, e que isso colabore com a prática de vocês, né, enquanto futuros gestores públicos, no contexto da elaboração de políticas públicas, elaboração